Os 7 pecados capitais foram compilados pela Igreja como guia de coisas a evitar para chegar ao céu. O mais mortal dos pecados, o que mais vezes derrama sangue, é o pecado da ira. Mas na história americana tem havido uma razão perfeitamente aceitável para uma manifestação da ira que resulta em assassinato. É o chamado crime de paixão. Geralmente, pensamos em crimes de paixão como tendo a ver com relações românticas ou com casamento. É exatamente aí que um tipo de fúria frequentemente gera uma violência brutal. Foi em 1859, em Washington, D.C., que o crime de paixão apareceu na consciência pública americana através de um rico e respeitado membro do Congresso, Daniel Sickles. Ele descobriu que a esposa estava tendo um caso com Philip Barton Key, que era filho de Francis Scott Key. E ele ficou tão furioso que pegou suas pistolas e planejou o assassinato. Armado com 2 pistolas e acompanhado do melhor amigo, Sickles enfrentou Philip Key nas ruas de Washington. Ele atirou uma vez no peito e depois, enquanto o homem ferido pedia por clemência, Sickles atirou mais 2 vezes. Os tiros foram tão perto da Casa Branca que o amigo de Sickles, o presidente James Buchanan, ouviu tudo. Sickles imediatamente confessou e foi preso. Foi acusado de assassinato doloso, mas uma equipe de prestigiosos advogados e vários políticos concordaram em serem seus defensores. A defesa se pautou na alegação de insanidade temporária, dizendo que era possível, nos termos da lei, a pessoa ficar temporariamente incapaz de saber o que é certo e errado, e depois de cometido o crime, recuperar essa capacidade. O júri absolveu Sickles. O público ficou mais indignado com o perdão e a reconciliação dele com a esposa do que com o crime e a curiosa absolvição. Ele foi a primeira pessoa na história americana a ser bem-sucedida a usar insanidade temporária como defesa. Eu acho que ele devia ter cumprido pena pelo que ele fez. Mas a impressão é que as pessoas acham que esse tipo de ira é compreensível, que imaginam como se sentiriam se fossem confrontadas ao fato da esposa ou do marido ser infiel. Os pecados de Sickles teriam efeito sobre a lei americana no longo prazo. No Texas, durante muito tempo, foi lei. Se você pegasse sua mulher ou seu marido fazendo sexo com outra pessoa, você tinha o direito de matar essa outra pessoa. O conceito era de que você tinha justificativa para ficar furioso, tão cego de raiva, que qualquer pessoa mataria nessa circunstância. Alguns acreditam que a defesa alegando insanidade temporária não passa de um truque, uma brecha legal para quem caiu no pecado da ira. Hoje, os cientistas estão investigando exatamente de onde vem a ira. O cérebro recebe muitas informações, tanto do mundo externo quanto de dentro do corpo. Há uma parte do cérebro chamada amígdala, que tem por função olhar para todas essas informações e se fazer uma pergunta. É uma ameaça? É algo com que devo me preocupar? O Dr. Ruben Gur colocou na amígdala cerebelosa a responsabilidade pela instigação da ira. Essa parte do cérebro pode rapidamente dominar o restante com fúria incontrolável. Quando há percepção de perigo, o corpo reage em cascata, aumentando os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a transpiração. Seu corpo se prepara para lutar ou fugir. A amígdala é uma parte primitiva do cérebro. Ela existe porque o cérebro humano é feito de camadas que se sobrepuseram às anteriores em milhões de anos de evolução.
Todos os cérebros mais velhos ainda vivem plenamente dentro de nosso cérebro. Então, parte de nós pensa como cachorro, outra parte pensa como um crocodilo e outra parte pensa como um macaco. A amígdala cerebelosa cria uma reação imediata à ameaça, lutar ou fugir. Mas os seres humanos desenvolveram outra parte do cérebro, os lobos frontais. A área que se vê aqui na frente é a região orbital frontal, ou lobo frontal. E essa região do cérebro funciona como freio da amígdala. Nós podemos dizer que a amígdala, nesse caso, é o motor da reação à ameaça. E o lobo frontal é o freio. Se o Dr. Garr estiver certo, a pessoa que foi dominada pelo pecado da ira fica temporariamente insana até que sua amígdala cerebelosa seja controlada. Caso em foco: o assassinato de Betty Dodge, em 2003, por seu filho, James Essig. Na época do crime, Essig, um adulto com problemas mentais, tinha se mudado para a casa da mãe. Sua relação se deteriorou tanto que a mãe pediu que o filho se fosse. Aquilo o fez entrar em pânico. Ele pegou uma escultura que havia na sala e quebrou a escultura na cabeça da mãe e ficou batendo, sem parar, até ela morrer. Depois saiu, atravessou a rua e se entregou à polícia. Durante o julgamento, o Dr. Garr foi contratado como perito para avaliar a capacidade mental do réu. Após fazer um levantamento neurológico completo do cérebro de Essig, ele viu que faltavam quase 40% dos tecidos do lobo frontal. Então, enquanto a amígdala dizia: estou em perigo, estou furioso, ataque, não havia tecido suficiente no lobo frontal para dizer: tenha calma, há outros meios de lidar com isso, não ataque o que você pensa ser a fonte de seu medo. O júri concordou com o depoimento de Dr. Garr e decidiu que James Essig era inocente por motivo de insanidade. Ele foi mandado a um hospital psiquiátrico. Alguns acham que James Essig foi incapaz de controlar sua tendência à ira. O órgão da mente que controla nosso comportamento é o cérebro, e o dele está danificado. Mas mesmo que um acesso de fúria resulte em prisão ou em hospital psiquiátrico, o mal está feito. Não haverá um meio de tratar a fúria humana antes de se chegar a esse ponto crítico.